Eu vou ter um pouco mais de fala só nesse iniciozinho, e já vi que a conversa é muito rica. Vocês têm bagagem o suficiente tanto para se apresentar, melhor vocês, quanto para falar à vontade. Eu sou um catalisador, vou falar muito pouco. Estou estranho pra caramba com uma mochila nas costas, né? Me pediram para deixar a mochila ali, eles devem estar achando que eu tenho alguma coisa estranha nisso daqui, porque eu não quis deixar a mochila com ninguém. Mas é para falar sobre o tema, dialogar de fato com humanos e a IA falando com a gente. Vindo para cá, não foi programado, deixei a encrenca da mochila dentro do Uber. Encontrei Jacques e Roberto ali, levamos meia hora de papo bom, fazia tempo que nos encontravam, os organizadores do evento. E quando eu vim para cá, eu descobri que não estava comigo, saí desesperado, falando no celular, buscando uma experiência de cliente, e a IA me atendendo. E eu, apresentado, né, apesar de maneira nenhuma especialista em IA, mas trabalho com IA o tempo todo, graduado em computação, digitei muitas e muitas vezes, atendimento humano, pelo amor de Deus, atendimento humano, é só ligar para o taxista, eu só quero que você ligue para ele, peça para voltar que eu pago ele para cá. Não deu certo, continuei em atendimento, mas no fim das contas, eles, por estatística, deram um jeito de resolver, e a mochila, graças a Deus, está aqui comigo. No final, vocês me ajudem a não esquecer essa mochila aqui. Eu, antes de passar a palavra e deixar só com vocês, a gente interage com a inteligência artificial através de prompts, né? Ou perguntas. E eu vou começar a dar alguns prompts aqui, meio malucos, só para vocês verem o quanto é complexo, para a turma que é de tecnologia, imaginar como seria interpretado pela IA e o que ela faria, se ela responderia, se ela enrolaria, se nós temos que nos aproximar da tecnologia para que a gente use ela da melhor maneira, a gente aprenda, faça o reskilling, upskilling para lidar com a inteligência artificial, se ela precisa evoluir de alguma maneira para falar com a gente, se ela ou ele se parece com um humano e deve mesmo parecer com um humano ou não, mas prestem atenção em alguns prompts. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? E aí? E aí? Pode fazer. O que é? Você gostou? Não sei. Você concorda? Depende Do quê? do seu ponto de vista. Resolve para mim? Resolvo. Liga para Uber. Liga para Uber, já fez um pouquinho com a inteligência artificial, pegou um pouco de contexto. É um pouco disso que a gente tem feito com esses sistemas matemáticos, dando nada de contexto, esperando um pouco de resposta e de maneira humana nos emocionando, ficando com raiva. Lá atrás me disseram que antes a gente também xingava a atendente que era humana, então agora é melhor que a gente xinga um atendente que não é humano. Muito obrigado pela presença de vocês, foi só para dar uma quebrada de gelo pós-almoço. Se apresentem e já digam para mim o que você sente usando inteligência artificial nos seus negócios. E aí a gente vai fazendo na sequência aqui de vocês. Maravilha, boa tarde a todos. Eu sou a Bárbara Rebelo, estou aqui representando a L'Oréal Brasil hoje, atuo como Head de Tecnologia. A L'Oréal, ela já há muitos anos já adotou, né, um posicionamento de Beauty Tech. E por que Beauty Tech? Porque a gente acredita que a tecnologia e a inovação é capaz de mudar toda a cadeia de valor da beleza. E como especialmente os consumidores lidam com os nossos produtos no seu dia a dia. Então, para nós, a inteligência artificial não é um tema novo. A gente fala sobre ela há muito tempo e faz aplicabilidade não só na relação com os nossos consumidores, automatizando os nossos processos, mas também no desenvolvimento dos nossos produtos. A gente tem, inclusive, desenvolvimento de pele com inteligência artificial para a gente conseguir fazer testes. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia e a inteligência artificial ajuda a gente a ganhar
o que a gente vem fazendo nos últimos 6 anos, né? Que é crescer ano após ano, acima do mercado. O mercado brasileiro em beleza é super difícil, ele é o 4º maior mercado. E a tecnologia e a IA ajuda a gente a... Mulherada gasta, né? Os homens também, senão... depois eu te apresento uns produtos. Tem para todo mundo. E a inteligência artificial, aí para a gente entrar agora aqui no nosso tema, vem mudando a nossa forma de nos relacionarmos com o consumidor numa escala que antes era impossível, né? Acho que esse tema vai vir muito aqui, muitas vezes. E aí, acho que na nossa mesa agora, a gente tem alguns desafios muito interessantes, que é como é que a gente personaliza cada vez mais essa consultoria. A gente já tem vários produtos, né? Você consegue escanear a pele e, a partir desse scanner que está ali no seu celular, já consegue fazer um diagnóstico da sua pele. A gente tem inúmeros projetos de conversational, tanto em e-commerce quanto em atendimento. E para nós, assim, é muito legal, porque o Brasil ele é um país super forte na sua cultura. E uma das coisas que mais tem de legal na forma que a gente faz os nossos negócios é entender como é que a gente se relaciona. O nosso país é super relacional, né? O WhatsApp, por exemplo. Todo mundo tem, porque está conversando no WhatsApp. E a gente faz muito esse exercício dentro de casa, de entender o Brasil, para entender o consumidor brasileiro e aí pensar na solução. Ela vem depois. E ela vem amparada, né, por esse conhecimento do mercado e dos nossos produtos. Mas eu vou passar a bola aqui para os meus amigos, para eles continuarem nessa conversa. Bacana, vou incomodá-la logo. Vamos lá. Prazer, boa tarde, pessoal. Fábio Toledo, da Olos Tecnologia. Olos, uma empresa nacional, 100% focada em atender melhor o cliente de vocês, em vender para o cliente de vocês, mas principalmente cobrar o cliente de vocês. Então, imagina, você falou aí de xingar, imagina na cobrança, velho. O que a gente já ouviu? Cobrador não é um cara que costuma ser muito bem-vindo. Então, na cobrança, a gente ouve com bastante. 100 milhões de muitos sentimentos na cobrança, muita emoção. Então, a gente ouve bastante disso. Eu, pessoalmente, sou formado em tecnologia, então, para mim, tem sido um prazer poder trabalhar nesse momento novamente com tecnologia e com IA. Então, um dos sentimentos é prazer, mas são vários sentimentos. Então, eu acho que tem também um sentimento de alegria, mas tem um sentimento de medo também. Então, poxa, quando eu vejo minha filha hoje fazendo compras, conversando com o TikTok, a revelia, me dá medo do que ela, o lado humano dela, porque ela está conversando ali com a máquina, ela tem 16 anos, eu não sei o quanto ela entende que ela está falando com a máquina e não com o humano do outro lado. Então, esse também é um sentimento que me preocupa, óbvio, mas me ajuda também no dia a dia do trabalho. Então, vai ser um prazer aqui bater papo com vocês sobre isso. Mas, de fato, eles sentem, né? Algo conversando com eles, com a máquina, eles achando que é uma máquina ou não, é fato que eles sentem alguma coisa. Legal, gente. Prazer, eu sou o Pedro. Trabalho na Doctoralia fazem 4 anos. E eu acredito que no nosso mercado, para que todo mundo saiba, alguns já conhecem, já devem ter interagido com o nosso produto, nosso grande objetivo é juntar o paciente ao médico. Então, eu quero que o paciente possa ter a liberdade de, através do nosso aplicativo, buscar um médico próximo da casa dele, que tenha uma agenda próxima ao dia de hoje, do momento que ele está passando por alguma dificuldade. E juntar tecnologia com saúde tem 2 vertentes. Tem uma vertente de escala, em que você consegue, através da tecnologia, acelerar alguns procedimentos, não só IA, tecnologia de uma forma geral. Mas tem também uma parte, incrivelmente, que é a humanização que a gente tem sentido. Por quê? A partir do momento que a gente começa a trazer um pouco mais de inteligência artificial no processo da consulta, aquele médico, e vocês já passaram por isso, em que vocês estão sendo consultados, vocês querem falar do problema de vocês e o cara está digitando no computador. E o que ele está fazendo é e ele segue digitando. E você está, cara, olha para mim, quem está com dor sou eu, olha para mim. Então, a partir do momento que a gente usa ferramentas de tecnologia para que esse médico possa ser mais humano, para que esse contato possa ser olho no olho, paciente-médico, a gente começa a tentar achar algumas alternativas para que a tecnologia ela chegue para auxiliar e fazer com que aquele paciente se sinta mais acolhido. Então, a gente tem algumas soluções. Acho que ao longo do que a gente for falando eu posso trazer algumas, mas respondendo a sua pergunta em relação ao nosso sentimento, eu acho que a gente pode responder com escala, em que a gente consegue ter atendimentos mais rápidos, mas também, de alguma forma, com uma certa humanização, em que a tecnologia permite ao médico dar atenção plena para aquele paciente naquele momento tão difícil.
Humanização por parte do humano, você está dizendo. Exato. Ela vai facilitar isso de tirar dele uma etapa operacional, né? Então, porque a gente está louco atrás de um robô humanizado. Aí acho que vai ser. A próxima. Já se preparem que é sobre isso que a gente vai falar. Obrigado. Rafa. Boa. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Unruh. Eu sou responsável pela parte de tecnologia dentro da Bosch, mais especificamente da divisão de Service Solutions. Então, acho que a grande maioria aqui conhece a marca Bosch como ferramenta elétrica, como alguma coisa de carro automotivo. Mas furadeira. Furadeira. Mas nós temos uma grande divisão de serviços dentro da região, né? Então, a gente atua dentro da área de Customer Experience, a parte de serviços técnicos, tanto com a área de tecnologia, quanto a parte de engenharia também, e também uma grande parte da de mobilidade veicular. E aí, até terminando um pouco na mochila do Uber, né? A gente enfrenta alguns desafios nesse sentido, né? Então, quando a gente atende o nosso cliente para pedir um guincho, por exemplo, para o cliente final deles, e o cliente está lá, sei lá, 3 da manhã, numa estrada, sozinha, esse cliente entra em contato com a gente. E aí a gente começa a ter alguns dilemas não tão técnicos, mas como que a gente vai entregar uma experiência boa para essa pessoa. E aí o dilema é o seguinte, você gostaria de ser atendido por uma pessoa super simpática, que recebeu você bem, né? Você está numa situação meio vulnerável ali, né? Ou uma inteligência artificial super direta, que vai conseguir chamar antes o guincho para você e resolver o seu problema. Então, às vezes, não é nem um nem outro. Talvez tenha que achar um meio termo ali, né? Ou os dois, porque tem um que prefere uma coisa e outro que prefere outra, não é? Parece isso. E se a gente fosse olhar há 6 meses atrás, a tecnologia que tinha talvez não era o suficiente para o que a gente tem hoje. Sem dúvida. Está evoluindo de uma maneira absurda. Exponencial. E, de alguma maneira, a gente tem que seguir isso, porque está muito rápido, né? Então... põe rápido nisso, né? Isso está nos deixando muito desafiado, está dando trabalho para a doutoralha ali, porque estamos tendo que agentar, haja psiquiatra, né? Ter trabalho para mim é bom, tá? Então vocês podem continuar usando, de preferência. É bom que a gente se cuide, melhor ter vulnerabilidade e aceitar, mas no meio desse caminho aí, né, lá em casa eu sou mais tecnólogo, minha esposa relacional. Eu tento resolver a história o mais rápido possível e ela quer ter alguém para conversar. Temos que levar o cachorrinho para Recife semana que vem. Ela quis ligar, né, muito mais caro para a companhia aérea, atender por telefone para gerar a passagem do cachorrinho. Puxa vida, a mulher me deu um trabalho. Depois de tanta conversa, aí aparecem umas coisas, né? Falam que a IA alucina e a gente não perdoa, né? Ela não pode cometer um erro. A última que sobrou dessa conversa foi, tá bom, então eu consegui fazer da ida, vai voltar é o mesmo cachorrinho? Poxa vida, não. Ele vai se transformar lá e a gente deixa, ele pega... Então tem uma série de erros no meio do atendimento humano também, mas também rolou um bate-papo, rolou uma empatia, algo que ela preferiu, que eu não preferiria. Valeu, Rafa. A gente ficou com inveja ali, né? Ele tem torcida organizada aqui para subir. Tá bem, a gente vê, Tô bem. Cadê a torcida organizada do Rafa? Tá aí? Thalita, conta aí. Vamos lá. Você é uma realizadora de sonhos? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thalita. Estou representando aqui o consórcio Embracon, uma administradora de consórcios. E somos realizadores de sonhos, sim. E diferente dos meus colegas, a maioria dos meus colegas, assim, eu não sou da área de TI, eu sou da área de relacionamento com foco ali no cliente. Então, eu uso as ferramentas aí de TI, de IA, a favor dessa realização de sonhos. E eu falo que no consórcio, ele não é um produto que a pessoa compra e acabou o relacionamento com aquela empresa. Ela vai se relacionar com aquela empresa por muito tempo. Então, anos de relacionamento. Então, tem uma jornada aí grande, se a gente for olhar do início ao fim. E eu acho que o nosso grande diferencial de estratégia, quando a gente fala de experiência do cliente, é saber identificar em que momento dessa grande jornada a gente vai usar a IA. Porque não vai ser em todos os momentos. Vai ser na maioria, mas a gente sempre vai ter que ter o humano em outros momentos. Então, a gente está sempre olhando para isso, sempre com esse olhar. E olhando para quem? Não é o que a gente acha, é o que o nosso cliente espera. Porque tem uma grande diferença também. Às vezes é o que a gente acha que é bom naquela jornada.
Então, a gente tem que ouvir o nosso cliente para entender em que momento da jornada ele vai falar com o humano ou vai falar com a IA. E, além disso, entender também que mesmo o momento que aquela jornada, a maioria queira falar para o IA, se ele quiser falar com o humano, ele vai ter que conseguir. Então, é uma nuance assim que não é fácil a gente identificar, mesmo porque a gente tem que tomar cuidado, senão a gente abre para todo mundo e para o humano, não tem por que a gente ter a IA, e ao contrário também. Então, a gente está respirando a todo momento aí a tecnologia e o relacionamento. E eu ouvi na NRF, né, o maior evento do varejo acontece nos Estados Unidos há mais de 70 anos, e uma eu gravei, né, 2 coisas eu gravei de lá. Uma, humano é o novo luxo, ou seja, você vai pagar mais quando você quiser falar com o humano, e vai como se fosse um boutique gourmet, né, um serviço especial. E a segunda, qual que era? Eu esqueci. Ele está olhando para ti. Eu estou percebendo. Eu estou fazendo simulação de novo de coisas humanas, tá vendo? Esses são os tipos de coisas humanas no qual a inteligência artificial, a potência, a computação pode nos ajudar. Uma base de dados gigantesca, um processamento gigantesco, mas não esquece, não cansa, por outro lado, não tem empatia. Eu tinha prometido fazer uma bagunça aqui, né? Eu falei que eu ia fazer um teatro sem combinar com eles. Mas eles me espremeram ali e me perguntaram como é que seria o painel. Eu ia, por exemplo, fazer uma simulação de começar o evento e cair aqui no chão como se eu tivesse tido um ataque. Faz isso não, né? Um ataque de coração, de dor, como se eu estivesse passando mal. E isso ia causar um efeito em vocês. E eu espero, né, se ainda temos humanos aqui, que rolaria uma empatia que faria vocês tentarem me ajudar de alguma maneira e, ao mesmo tempo, desconcentraria vocês completamente diferente de uma máquina. Essa é a parte única que a gente tem. O humano, como novo luxo, está super em alta. E aí eu te pergunto, o robô, o bot, deve ser humanizado, empático? Dizer para mim que perdi a mochila, um robô dizendo que sente muito por mim e que está ansioso, tentando procurar uma solução para mim, e isso são opiniões. Fiquem à vontade aqui, compliance não veio, tá? Falem o que vocês acham. Ou ele tem que resolver, da mesma maneira, um robô físico. Para que ele tem que ter um formato humano, um rosto humano? Para eu me adequar sem medo, sem facilidade, sem dificuldade? Ou ele simplesmente tem que resolver problemas que o humano não é bom? Acho que sou comigo, né? Eu tenho, para mim, uma certeza muito grande que deve ser empático, deve ser humano. Essa é uma definição que até para quem está numa relação de 1 para 1 aqui, olho no olho, que é o que você está falando, ela pode ser relativa, né? E aí eu gosto muito de olhar para essas decisões que a gente precisa fazer com relação à inteligência artificial, falando sobre como a gente trabalha na governança delas, né? Essas decisões sobre como eu vou usar a inteligência artificial no meu negócio, qual é o meu limite, né? Onde entra o atendimento humano, aonde termina o atendimento da máquina, são as conversas mais importantes. Claro que a gente tem ainda, né, assim, a gente já falou aqui, é muito difícil para nós humanos acompanharmos a velocidade que qualquer questão tecnológica hoje que envolva inteligência artificial hoje nos dá de opção a gente tirar da prateleira e colocar em prática. Isso é realmente, a gente não tem a mesma capacidade. E não vai ter tão cedo. Somos muito parecidos como éramos há 100 mil anos atrás. Exato. Nosso orgânico é muito parecido ainda, né? Então, eu diria assim, né, que um bom projeto, vou falar de tecnologia um pouco, um bom projeto de tecnologia, e sem dúvida nenhuma, inteligência artificial e a tecnologia passa pela governança. Acho que os meus colegas aqui podem falar sobre isso. E aí, delimitar, ter esses limites é uma coisa muito relevante. A L'Oréal leva isso muito a sério, né? Nós temos regras globais de como fazer isso, com data privacy, cyber, que são pontos que normalmente a gente não lembra, né? A gente lembra só sobre Só quando dá problema, Só né? quando dá problema. E o problema dá na relação com o humano, é o caso do cachorrinho, né? O caso do Uber. Então, pensar nessas regras é uma coisa importante quando a gente fala desses projetos e do uso dessas tecnologias. Eu acho que elas começam a responder um pouco sobre como é que vai ser minha jornada, qual é o meu limite, onde é que entra cada uma dessas tecnologias e onde entra o humano.
Mas eu gostaria de ouvir vocês falar. também. Eu não vou mandar pergunta fácil, não vou, cara, não vou gerar conforto no pós-almoço, não. Você quer um acho- robô humanizado ou tanto faz? Eu acho que tem que ser humano. Eu acho que tem que ser humano, tem que ser empático, tem que dar conforto e confiabilidade. Tem tudo isso, cara, e tem que ser ético. Eu acho que a grande discussão é ética. Como Que fazer seria tudo... isso na prática? Ó, se você estiver fazendo tudo isso, mas estiver roubando, estiver fazendo uma fraude, você não está sendo ético. Se estiver fazendo tudo isso, tem o sentimento do outro lado. Então, eu falei de cobrança aqui, que é um negócio que a gente faz todo dia lá. Do outro lado tem... Você falou, os humanos faziam. O cara pegava um ônibus, levava 2 horas para chegar num call center. Aí ele tinha que atender 6 horas sem parar, parando lá 40 minutos só de falar. E ele tinha que atender bem o cara do outro lado. Um cara que está sem dinheiro, na maioria das vezes quando você liga para cobrar, o cara responde, poxa, eu não tenho dinheiro. E o cara do outro lado tinha que ter paciência para cobrar isso. Muitas vezes você pega um cara do outro lado que fala, pô, mano, paga a conta. E, quando você coloca uma IA, ela consegue sim fazer um papel humanizado Equilibrado, e sentir, né? E óbvio, e dar uma resposta matemática, a gente sabe que não é o humano que está do outro lado, está baseado em estatística e matemática, mas dá uma resposta adequada para o cara que está desempregado. Então, na minha forma de ver e no que a gente acredita lá na Olos e a gente busca trabalhar, é sempre realmente humanizar o máximo possível, porque a gente sabe que do outro lado tem uma pessoa precisando de uma ajuda. O inadimplente, a gente costuma dizer que não é um ser, ele está inadimplente, ele não é inadimplente. Então, ele está passando por um momento difícil, como que a IA pode fazer para ajudar ele ali? Legal. E penso eu que não existe resposta certa para essa pergunta que eu estou dizendo, né? Sim, concordo. Até opiniões, não sei. E explicando, a gente tem, no geral, e nem teria a obrigação de ter letramento em tecnologia, em inteligência artificial, mas é legal você estar nesse cargo que eu vi algumas, por exemplo, agora cedo estava aqui a DASA, o CIO da DASA é o CMO. Ou seja, o marketing com a tecnologia, eles estão cada vez mais juntos. E a ponte quebrada, ela precisa ser resolvida. Tecnologia é algo difícil, assim como é com os médicos ali, ou com advogados, só eles sabem, e eles não sabem dialogar com o resto do mundo. A turma da tecnologia tem muita dificuldade de conversar com a turma de negócios, e a turma de negócios tem pouca paciência para compreender isso. Como o letramento de inteligência artificial generativa, que é algo mais novo e pequeno, e tem 70 e poucos anos que existem, apesar da gente estar falando dela agora, quando a gente fala desses modelos de resposta, existe o que a gente chama de espaço latente, nuvem semântica de palavras, algo como, eu tenho fogo. Fogo com pele significa? Queimadura. Queimadura. Queimadura, a inteligência artificial não consegue sentir nada por você. Eu ia comentar exatamente isso, só pegando um gancho, que quando a gente falou de empatia, imagina que a gente teve um caso recente aí de alagamento lá em Porto Alegre. E aí imagina que você recebe uma pessoa que está aos prantos e ela fala o seguinte, cara, estou muito preocupado porque eu perdi minha casa no alagamento. Você fala assim, eu entendo. Tu já perdeu tua casa no alagamento? Se tu não perdeu, tu não entende. Então é muito parecido, no nosso caso, essa empatia, porque, por natureza, nunca a ferramenta vai ter sentido qualquer coisa, de uma dor de cabeça, uma dor de parto, qualquer coisa. E por que ela responde isso? Porque nada mais é do que uma previsão estatística. Por ter lido, recebido tanto contexto, mais natural quando acontece isso é que a gente responda, poxa, eu te entendo. E eis o dilema de ter um atendimento e um diálogo entre humanos e inteligência artificial. Dei um outro exemplo de quando você está com alguém que faleceu, você acorda de madrugada, 3 horas da manhã, completamente atordoado, triste, chorando, e quer organizar o seu pensamento e conversa com a inteligência artificial. Ela vai te trazer palavras confortáveis, como um anestésico, que pode ser que te faça se sentir bem, ainda que ela não tenha sentido nada. Fogo com casa pode ser lareira e pode ser incêndio na sua casa. Ela vai ter empatia? Não, mas ela vai saber os conceitos semânticos do que é cada palavra e a proximidade de uma com a outra, o que é o significado. Esse é o letramento de inteligência artificial, e por isso parece que ela tem empatia, parece que ela tem me entendendo, e não à toa as pessoas estão brigando com a IA, né? Porque parece mesmo uma caixinha de mágica e que ela está me lendo e me compreendendo. E aí,
na sua intenção, ela deve ser humanizada ou ela deve ser claramente um robô procedimental? Acho que no nosso caso dá para a gente separar bem a jornada entre o pré-consulta e a consulta. Eu acredito que no pré-consulta, seja uma triagem, um momento que você está agendando, eu acho que dá para a gente tocar esse processo com essa fake humanização, porque às vezes você quer logo chegar no ponto de falar com o médico. Inclusive, tem muitos momentos, eu passo por isso, alguns de vocês podem passar também, quando a pessoa que vai fazer sua triagem, ela coloca um negócio lá no seu dedo e começa a ver o batimento, se eu não sei o que está acontecendo, eu fico esperando a reação dela, para saber, cara, será que isso aqui eu estou perto de morrer ou não, né? Então, se for uma máquina, talvez diminua um pouco a minha ansiedade. Quando a pessoa começa a olhar torto, cara, vai dar merda isso aqui, vai vir a pulseira vermelha. Quando o médico balança a cabeça e fala... Mas então, eu acho que no pré-consulta a gente consegue manter de uma forma organizada, usando bem essa humanização, mas na consulta você precisa, eu acho que como paciente a gente está muito longe, como ser humano, de estar 100% convencido de que eu vou conversar com um robô e eu vou ter um diagnóstico que vai me acalentar. Pô, não consigo ver isso hoje na prática. E, Rafa, você quer que essa inteligência se aproxime do ser humano? Aí pode falar no CPF agora. Você quer que ela pareça muito com o ser humano ou que ela te ajude cada vez mais do que é procedimental? Cara, eu vou falar do CPF e o que a grande maioria da área das pessoas de tecnologia gosta de falar. Depende. Não vale. O que acontece? Eu acho que os casos que os colegas colocaram aqui fazem total sentido, né, de ter um controle, né, um pouco maior. Até o caso veicular que eu mencionei aqui antes, mas em alguns casos, e eu vou trazer até um case bem interessante aqui nosso, da Bosch, onde a gente desenvolve uma plataforma de treinamento com IA. Então o que acontece? Os nossos agentes, eles vão treinar, eles vão simular conversas com uma IA, preparando eles para colocar eles lá na ponta. Sensacional. Para estar pronto, ou melhor, preparado quando ele for falar com o cliente real. E aí começa a entrar, obviamente, todos esses temas de como fazer isso, mas a parte da tecnologia entra muito forte nisso. Porque, de um lado, eu tenho uma pessoa que vai simular uma conversa, o agente, nesse caso, e do outro lado, eu tenho que simular o cliente. Então, como que eu consigo pegar essas nuances do atendimento da pessoa que é mais boazinha, né, que está tudo bem, ela aceita, mas também tem casos que é aquela pessoa um pouco mais, né, difícil, rígida e que, né, tudo está ruim, às vezes ela está tendo um dia ruim. Então, dentro desse cenário, a gente justamente tenta pegar essas nuances de pessoas que a máquina não tem, de fato, e aí um pouco do exercício inicial que você fez aqui, o contexto. Como que a gente consegue trazer esse contexto para que a IA entenda o que ela deve reproduzir, né? E aí, já respondendo isso, a gente faz tudo baseado em cenários reais. Então, eu pego ligações reais dos meus clientes que passaram já por algum problema e eu alimento essa inteligência artificial com o contexto. Legal. Então, eu já tenho todo o histórico, o que geralmente as pessoas perguntam, qual que é o problema, e através disso a IA consegue chegar próximo do que realmente um cliente lá na ponta faz. Não, Rafa, você trouxe um fator que para mim é fundamental, que entro e saio em evento e converso com pessoas técnicas e não técnicas e entramos num pau danado no LinkedIn da vida aí, porque a IA generativa ela é feita para se aproximar. E você acabou de trazer um caso de uso que você não precisa ser resposta binária. E quando é resposta binária ou determinística, você nem deve usar a inteligência artificial. Não é para tudo, não é uma one size fits all, né, que se diz, serve para tudo. Determinístico, eu uso calculadora, gasta uma pilinha que dura 5 anos ali, né? É uma coisa que ela não tem que presumir nada. O treinamento vai fazer aquele profissional evoluir. E ele consegue nos acrescentar muito, porque um professor vai ter um estilo. Um professor vai se cansar. Um professor vai ter um custo. Agora, para o meu estilo, eu quero um professor que fale comigo, ou para as crianças, no estilo do Harry Potter, ou do Minecraft, e ele vai ensinar qualquer tipo de disciplina, porque ele domina muito bem a linguagem, ou contextos, como você trouxe,
e agora eu quero que fique bravo, ele vai trazer aquela que eu tinha falado, a nuvem semântica, de tudo que é uma pessoa brava e vai se comportar dessa maneira, resolve pra caramba o problema. E eu ia fazer essa provocação, Thalita, que olhamos quase sempre, e agora que estamos começando a mudar um pouquinho disso, inteligência artificial, e a gente esquece até de falar generativa, que é só um pedacinho dela, para atender o cliente. Porque no final a gente achou que tinha uma mágica que ia economizar e eu ia poder demitir 5.000 atendentes. E tem ela para dentro também. Ela pode ser muito útil. E perguntei para a turma, compra consórcio por IA? E ela me trouxe, conta você, o pessoal está comprando sem se relacionar, sem conversar com o seu João? Bom, primeiro eu quero responder a sua primeira pergunta. Sim, tem que ser humanizada, mas tem um limite para essa humanização. E aí eu vou dar uma opinião aqui muito particular, já que eu fui provocada pelo Alexandre, que eu acho que, vou lidar aqui agora com a área de relacionamento em quem vive cliente, em quem atende cliente. Não é qualquer pessoa que atende cliente. Tem que ter um dom e tem que ter principalmente um sentimento que é paixão em atender. E aí que eu falo que entra o limite da humanização. Para mim, a gente não vai conseguir colocar paixão em servir e atender dentro do Maiá. Concordo. E eu acho que é isso que é o grande nuance, tá? E aí entrando, IA vende consórcio. Consórcio é um produto financeiro e a IA vende consórcio sim. Por quê? Porque hoje, todos nós aqui como clientes e como consumidores, a gente pesquisa. A informação está muito fácil para a gente, como vocês deram exemplos aí de filhos, enfim, a rede social, e é algo que a mudança que a grande tecnologia trouxe para a gente. Informação fácil, simples, a qualquer hora, na palma da mão. Então, assim, as pessoas estão entendendo mais sobre o produto, tem muita informação, e a hora que ela sabe exatamente o que ela quer com o consórcio, o que eu quero adquirir consórcio, ela compra com a IA. Tá? Porque é simples a compra do consórcio. Você apresenta lá seu documento, seus dados cadastrais, fala o bem que você quer, em quantos meses você quer pagar, tem lá a simulação de valores que você coloca e ele pode ali mesmo finalizar. Mas vai ter sempre aquele que ainda quer comprar uma experiência, que é o que eu falei para vocês, o consórcio também é uma experiência, além de ser um serviço financeiro que é um bem. Então vai ter aquele que ainda vai querer olhar no olho. Não, deixa aqui que eu quero que você me esclareça todas as dúvidas que eu tenho do produto. E aí a gente tem que estar preparado para ter a possibilidade do cliente escolher como ele quer comprar. E como, principalmente, ele quer ser atendido depois. Então você gostaria que ele fosse mais humanizado ainda? Sim. Legal. Bárbara, o seu produto, em geral, é um produto com uma decisão, tira um pouco o B2B, mais emocional? Estou certo ou estou errado? É mais certo. Emocional. E aí vamos puxar aqui a pauta para comércio agêntico. Comércio agêntico, basicamente, galera, até onde a gente pode ir, é você chegar em casa e dar R$200 para sua Alexa. Depois que você passou uma semana aí complicada e fala, ó, Alexa, me surpreende aí. E ela vai ter que fazer as buscas e as consultas dela, encontrar empresas e produtos e tomar uma decisão com base no seu contexto, nos seus inputs. E eu fico me lembrando, poxa, você trabalha por uma das marcas mais famosas do mundo. Não do Brasil, do mundo. Eu não sei em qual posição, mas tudo quanto é lugar que eu fui, eu já vi, e a queridinha da mulherada é um desejo, né? Como é que vai ser comércio agêntico, pensando como marketing? A marca deixa de existir e o agente vai tomar a decisão somente baseados em dados estruturados e frios? Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu me pergunto se o quanto estamos nos aproximando de inteligência artificial, nós nos aproximamos de dados, né? Muito importante a sua fala. O conteúdo ele é muito rico dentro das empresas que a gente atua. Eu tenho certeza que a gente não tem falta de conteúdo, seja nos humanos, seja em documentos do que a gente tem. E aí, por que eu falo de dados, né? Porque o dado é o contexto. Dado é o conteúdo, dado é a história que eu quero contar do meu produto, né? Você imagina, a L'Oréal, quando desenvolve um produto, passa anos fazendo isso, tem uma série de documentação, testes, como o produto ele sente, né? A gente agora entrou realmente numa esteira muito importante de se aproximar da Creator Economy, né? Que você está falando sobre como é que a gente muda essa jornada de compra, né? No agêntico,
Mas também tem alguém hoje lá, sua filha, no TikTok, tomando decisão pelo que ela está vendo num criador de conteúdo. Então, eu gosto muito de pensar em como estamos trabalhando com os dados, né? Porque eles são a chave da sua parte, é o começo dessa resposta. Ainda é um terreno muito novo. Hoje, o que a gente vê, né, pensando, como você falou, do B2C, varejo, são alguns poucos players lá nos Estados Unidos testando isso. Né? A gente vê grandes como o Walmart conseguindo, mas ele fez uma mudança por trás dos panos, né, atrás da cozinha tecnológica muito grande na sua plataforma para conseguir se comunicar com essas LLMs, né? Porque esse é o ponto. Mas a forma que ele se comunica é a forma que os dados que ele tem, do que ele detém, a forma que está organizada, a forma que está hoje posto. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Na L'Oréal, hoje, quando um projeto de inteligência artificial, né, a gente conversa e fala, a IA não resolveria isso, a gente sempre vai lá do outro lado e fala, mas o que a gente tem que fazer com relação a dados? E muitos dados que a gente tem coletado, assim, né, recentemente, não sei como são com vocês, com a realidade, às vezes a gente não sabe nem qual é o domínio onde ele vai estar, a gente não sabe se esse dado ele é de venda, se ele é de engajamento, se ele é de consumidor, se ele é de creator, porque hoje a gente também é híbrido, tudo está meio misturado, né? E aí, como é que a gente vai deixar essa mistura ser resolvida pela máquina, se a gente não está parando para organizá-la? Vão coexistir, então? Na sua visão, na minha visão, esses dois mundos vai ser igual o shopping com o e-commerce. Sim, não. Cada um com sua... O e-commerce é quase secular, né? Mas o mercado ele é milenar. A gente sai na rua para fazer compras. Então... Repete aí, ó, coach, como é que é? Não precisa fazer uma coach do que eu... Mas é verdade, o comércio ele é milenar. Né, os mercados existem de forma milenar. Mais uma vez, eu acho que a gente está falando de interfaces. O que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero sair, comprar o meu cosmético numa loja, quero testá-lo. Hoje eu quero só resolver e recomprá-lo, e aí ele vai fazer, me surpreenda, e em vez de eu perguntar para a vendedora, eu vou perguntar da minha casa. O consumidor vai dar o tom. Claro que as empresas aqui vão construir isso junto com o consumidor, mas observar o que de fato ele está pedindo, qual é o comportamento que está acontecendo. A gente está falando aqui muito do TikTok, né? É isso, quando eu falo com as pessoas, e aí, comprou isso aonde? No TikTok, você fala, nossa, há 2 anos atrás a gente falaria essa frase? Não, de jeito nenhum. Quem mudou essa realidade TikTok fomos nós mesmos. Coisa de à toa, né? Coisa de criança, coisa de dancinha, né? E de alguns bilhões de dólares agora. Mas, aí vou falar, o TikTok estava pronto com todos os seus dados. Ele é um dos melhores buscadores de assuntos. Façam esse teste, acho que muitos já usam. Inclusive, então, é o copiado hoje, né, com um dos melhores algoritmos pelo volume de dados, e não à toa tem uma questão de soberanias nacional, a gente pega isso para o lado emocional, mas quando as big techs dentro do seu país, eles sabem quem nós somos e o que eles podem fazer. Cara, só me conta uma coisa aqui antes, qual aí. a empresa de cobrança mais admirada pelos seus clientes? Cara, empresas de cobrança tem várias. Eu tenho vários clientes que são empresas de cobrança. Aí, mas é difícil ter uma de coração. O desafio é difícil ter uma de coração. Mas eu vou te dizer mas podem ter atendentes de coração, atendentes com IAs de coração, pode ter tudo isso. Muitas das vezes a gente deve por desordem. Eu não sei se é todo mundo, mas eu me desorganizo às vezes. Hoje, por exemplo, recebi uma mensagem, adorei o cobrador dizendo hoje vence. Falei, caracas, eu estou na rua, me passa um QR Code, aí vem um QR Code, Sim. Não precisa ser humano para mim resolver Claro o meu problema. não. Graças a Deus, a parte já simples, resolvi. mas eu acho que você deu um gancho uma hora e eles falaram um negócio que eu lembrei de uma coisa. A parte simples de enviar um boleto, de fazer uma cobrança simples ali, óbvio que a IA vai fazer isso. O humano ele é importante, mas a gente tinha um desafio. Eu fui diretor de cobrança na Telefônica, na Sky, e tinha um desafio enorme de treinar o operador para falar de forma correta com o cliente. E você deu um exemplo aí de falecido. Em cobrança, normalmente, num mailing de cobrança, sempre tem pelo menos 1% de falecido. E a gente cobra o falecido. Sabe quantos por cento de um operador, na hora que estava cobrando alguém e a pessoa falar, desculpa, essa dívida, a pessoa morreu. Sabe quantos por cento respondiam meus sentimentos? 5%. 95% dos operadores, eu testei isso, não falavam meus sentimentos para a pessoa e falava, tudo bem, a pessoa morreu, mas você está devendo, quanto você vai pagar? A IA, em 100%, responde meus sentimentos. Você quer continuar a conversa agora ou quer falar depois? Caramba.
Interessante. Então, tem um lado da humanização da IA, que para mim, nesse nosso mercado, é muito importante, porque faz uma diferença, inclusive, versus o humano. Legal. Versus o humano. Bom case, bom case. Puxa um pouco da cultura dos médicos no meio disso tudo aí. Não precisa se comprometer, apesar que a gente conhece bem a categoria, mas há uma resistência, certo? Ainda bem que você mudou o assunto, eu estava morrendo de medo do que eu ia responder sobre, porque ninguém acorda, Alex, agenda aí um ortopedista aleatoriamente, né? Mas eu acho que, desde que eu entrei na Doctoral, eu quebrei bastante um pouco esse paradigma em relação à comunidade médica. Acho que existem, sim, alguns preconceitos e que, de fato, eles se isolam, mas dado que uma boa parte deles já está, desde o momento agora da faculdade, com muito contato com tecnologia, você vai ter claramente dois grandes grupos. Você vai ter aquele grupo que é resistente e será resistente para sempre, é o cara que até hoje ele vai fazer tudo à mão, ele não quer fazer prontuário eletrônico, ele não quer nada, e tem um que já começa utilizando tecnologia. Então, não dá mais, eu acredito, no momento, para falar da classe médica e generalizar. A gente vai ter perfis realmente muito diferentes. E eu acho que a gente, inclusive, começa a crescer mais no mercado à medida que cada vez mais médicos vão entendendo soluções como a nossa como um caminho para o desenvolvimento da carreira deles. É muito comum que a pessoa entre na carreira médica, ela procura um emprego ali para ir construindo uma carteira e ela tem aquele sentimento de, cara, eu quero ter meu consultório um dia, e as coisas vão avançando. Mas então, eu acho que, para eu tentar conectar com o que ela falou, que eu achei muito interessante, na prática médica e na saúde, essa estruturação de dados, ela não vou dizer que ela é ainda mais crucial, porque cada um aqui tem um desafio de estruturação de dados que pode influenciar em muitas coisas, né? Desde um acidente em alguma coisa. Então, eu acho que quando a gente fala desses dados, eu tenho segurança da informação, inclusive, porque você pode, um protocolo errado, uma prescrição errada, um direcionamento errado, você pode estar colocando em risco a vida de uma pessoa. Então, não é apenas uma questão de fraude, às vezes é uma questão de sobrevivência. E tem uma outra parada que é, em alguns momentos, pela falta de tecnologia e por essa resistência, a gente acaba, e muitos de vocês devem ter visto isso, porque eu vivo também, você tem um mesmo procedimento que você vai no médico, por algum motivo não dá certo aquele retorno, e outro médico pede para você fazer exatamente a mesma coisa. Exato. Então você faz 3 vezes o mesmo raio-x, 2 vezes a mesma ressonância, 4 vezes o mesmo exame de sangue, porque não existe uma interação desses dados, às vezes por medo de vazamento, às vezes por, de fato, desconexão da comunidade médica com a parte de dados, mas eu sinto que vem melhorando, tá? Essa parte de saúde é um mercado que eu trabalhei. Para pensar, gente, quando a gente leva o cachorrinho, no mesmo lugar tem a farmácia, tem o médico, eu vou falar, o médico, tem o hospital, né, tem a farmácia, tem o plano de saúde, tem tudo ali no mesmo lugar e todos são atendidos de maneira centralizada e nós temos que passar todas essas informações em 5 lugares diferentes. Então, vocês, pet lovers, nós somos ultrapassados, eles já estão sendo muito mais bem cuidados que nós, e os dados bem mais organizados, grande desafio do segmento de saúde. Rafa, uma coisa que me veio essa semana, né, eu programei o meu agente de secretária executiva para cuidar da minha bagunça. E, de novo, o que é o peso semântico, ou essa interpretação ou simulação de empatia, de urgência, etc., conforme o nosso comportamento. Mandei lá todos os documentos para ela, cuida para mim, mandei só a proposta do seguro. Não mandei que fecha. Meu amigo, eu já mandei falar para ela 1000 vezes que eu já fiz o seguro, e ela me manda toda segunda-feira dizendo, mas você precisa fechar o seguro, porque seguro é muito urgente, é o mais importante que você está fazendo e você esqueceu de fechar o seu seguro. Mais coisas de letramento de inteligência artificial que ela carrega, talvez algumas distorções de peso, porque ela interpreta tudo que a gente fez. Palavras finais aí, o que você está vendo que vem por aí, ou que você deseja que vem por aí em tecnologia que ainda não temos? Assistiu Jetsons quando você era criança? Bastante. Pois é, já virou quase tudo ali, né? Estamos quase lá, né? Quase, não sei, já tem muita coisa que já passou, né? Carro voador, né? Meu sonho era conversar olhando por uma pessoa, aquilo era coisa, imagina tanto que seria legal. Qual é o novo Jetson aí agora? O que vem por aí? Olha, é muito difícil falar isso, sabe por quê? Há 6 meses atrás, eu não previa o que ia ter hoje, com essa velocidade. Então, assim, eu acho que quando desenharam os Jetsons lá, eu acho que eles trouxeram uma visão de futuro, mas que não tinha, de fato, a tecnologia que nós temos hoje para avançar nessa velocidade. Então, o que nós vemos hoje é que a inteligência artificial que nós implementamos há 6 anos atrás, a gente, de alguma forma, tem que mudar ela agora para ser mais assertiva, para conectar
com outro sistema e não só implementar a IA sozinha. Porque ela precisa conectar com um banco de dados, saber que o seguro já foi pago, já está ativo, senão ela vai ficar saindo ali por um... Né, cumprindo o papel dela, né? Exato. Tudo tem a ver com os dados. A máquina de moer no meio nem vai mudar tanto. Exato. Né? Então, acho que muito vem da interação e também da forma que a gente interage com a inteligência artificial. Quanto mais a gente dá dados nossos para ela vai ficar mais assertiva, ela vai entender mais, e acho que essa é a chave para que daqui para frente evolua de uma maneira que ninguém vai saber. Ninguém vai saber. No máximo a gente fala eu acho, né? E dá um baita de um chute. Thalita, você é da turma mais do relacionamento e dos humanos, e eu vou te fazer uma pergunta absolutamente humana para a gente ir para esse encerramento. Nos prometeram muitas vezes que a inteligência artificial faria o nosso trabalho para que a gente tivesse mais tempo para fazer as coisas legais da vida, se divertir. Está acontecendo com vocês aí? Agora a IA trabalha para vocês, vocês ficam aí só passeando, de boa, só na tranquilidade. Estou achando que aumentou a possibilidade do que a gente tem para fazer e está aumentando o burnout, está aumentando a pressão, a dificuldade da gente se atualizar e nós temos que trabalhar mais. Qual que é a sua visão? Sinto lhe dizer, mas não. Eu sempre falo para os colaboradores que estão na linha de atendimento ao cliente que quem trabalha com a linha de atendimento fala assim, nossa, a IA vai substituir meu trabalho. É isso que a gente ouve. Né? Não vai ter mais essa profissão, não vai mais existir isso no mercado, enfim. Muito pelo contrário. Eu acho só que os atendentes hoje, eles têm que se especializarem nas coisas. Por quê? Ele tem que saber falar, ele tem que saber ouvir, ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que conhecer do seu produto, ele tem que ter muita bagagem. E para o cara ser esse, você acha que ele vai conseguir a todo momento ali, tô tranquilão, tô de boa? Não. Ele tem que estar ligado nesse mundo, ele tem que estar eu acredito muito numa curadoria de IA, e a curadoria ela é feita por humano. Excelente trabalho. É feita por humano, porque assim, o humano que está colocando lá onde que foi a dor desse cliente, aonde que o cliente parou nessa interação, aonde que a IA não respondeu para o cliente, isso é curadoria, isso é tudo humano. E esse humano colocando lá, ele tem que colocar o quê? Ele tem que colocar conhecimento, ele tem que conhecer o cliente, ele tem que, enfim, respirar aquilo tudo que está se passando. Então, não diminuiu o trabalho, eu acho que aumenta sim, tem muito mais coisas por trás. E volto a falar, a gente ainda tem que se especializar, porque antes eu acho que era até mais fácil você ser atendente, porque você tinha um script pronto. Quantos atendentes de call center não tinha lá um checklist de pergunta? O cliente perguntou isso, você responde isso, você lia. Hoje não tem mais essa, porque você não sabe o que o cliente está perguntando. Cada atendimento é uma emoção diferente. Então, o cara tem que se especializar muito, tem que conversar, tem que saber falar. Então, ele não vai ficar mais sem trabalho. Pegar um gancho? Vamos lá. Um gancho que ela usou a palavra curadoria, acho que tem um tema importante. Esses dias me falaram que eu ia ser o papel de um supervisor, de um coordenador. Puta, como que esse cara vai trabalhar agora com as IAs? Ele que fazia gestão ali de pessoas, né? E puta, eu tive essa carreira, fui crescendo dentro desse mundo de call center, sempre em gestão. E aí hoje eu me vejo muito mais fazendo gestão lá do meu time, discutindo esses temas, como um curador de contexto. Ela falou curadoria, eu lembrei disso. Pô, qual que é nosso papel? Nós vamos trabalhar menos? Não, mas nós vamos trabalhar diferente. Nós vamos fazer curadoria de contexto. Porque a IA, de novo, é matemática que está por trás, os programadores têm ali, cada um a sua visão e programam do jeito deles, vão colocar o sentimento deles ali, aí lá vai ser sim cada vez mais humana, na minha visão, para o bem e para o mal, e a gente tem que fazer curadoria desse contexto, cair sim para levar para os melhores momentos, para os melhores, cada vez mais eficiente, a produção, etc., o que a gente quiser melhorar ali em cada processo, né, vamos dizer assim. Maravilha. 15 segundos para cada um deixar uma provocação final para ter valido a pena essas pessoas terem saído de casa vindo para cá. Porque ela poderia ter ficado em casa e visto uma gravação pelo YouTube. Se ela se movimentou, que recado vocês deixam para ele e a gente finaliza aqui? Por mim, acho que vale... Estamos falando de humanizar as IAs, mas dedique tempo a upskilling as pessoas que trabalham com você e com a IA.
elas que vão pilotar, né? A gente sempre se preocupou muito em entender o humano, treinamento de liderança, como é que eu mexo no meu time, como é que eu influencio, li aquele livro clássico, né? Influenciar pessoas. Então, vamos nos dedicar a estudar esse novo momento da nossa relação com as máquinas. E a gente, né, está à frente de times, de empresas, como é que a gente... A mudança começa por nós mesmos, né? Esse grupo está interessado e está na fronteira desse conhecimento, nosso papel é continuar levando isso para outros grupos, né? Outras equipes. Acho que essa é a minha contribuição aqui. E isso é intencionalidade, ainda não sabemos como programar isso. Perfeito. Para mim, acho que a história de humanização, de a gente fazer atendimento com o IA é no-brainer. A IA já é humana, tem gente programando por trás, tem cientista de dados, estatístico, fazendo isso cada vez melhor. Então, ela já é humana. Então, a dúvida não é se a IA vai ser humana. A ameaça, eu acho que é a nossa preocupação e o que a gente tem que levar para casa é a gente humano não se tornar um robô. Como que a gente faz para conversar com ela e continuar sendo os humanos que a gente sempre foi. Legal. Pedro? No meu caso, eu acredito que, primeiro, agradeço aí pelo espaço para a gente. A gente vai ter, aí, ao longo do restante do dia, muita coisa, mas a minha provocação é muito porque essa tecnologia gera certa ansiedade, isso vai gerando, a gente falou sobre algumas doenças aqui, e a minha provocação é apenas para que, se você tiver qualquer problema, sugiro fortemente que você baixe o aplicativo da Dr. Alia, que para você não tem nenhum custo, e você consegue agendar um profissional de saúde que vai estar perto de você e rapidamente pronto para te atender, tá bom? Não torço pelo seu problema, mas se tiver, conte com a gente. Ajudar, pô. Legal, Rafa. Bom, para fechar aqui, eu acho que essa discussão que a gente está tendo hoje somos nós que estamos descobrindo essa conversa, o que é IA. Agora, a mensagem é, as pessoas, as crianças que estão crescendo já com isso, para mim isso não vai ser uma discussão delas. Já vai estar no sangue DNA. natural. Legal. Bom, a diferença... Fechar com chave de ouro? A diferença de quem está aqui e quem está online com a gente é que quem está aqui está relacionando com pessoas. Eu cheguei aqui 9 e pouco da manhã, já conversei com tanta gente diferente que eu nem conhecia. Sentei num almoço com pessoas que eu não conhecia e conversei. Então, esse é o ganho de estar aqui. Eu acho que da gente conversar, conhecer, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de vocês. A gente abre a nossa rede de relacionamento, conhece outras coisas em algumas simples conversas de mesa de restaurante. Então, essa é a diferença. E para fechar aqui, como colocar algo para se pensar, e uma dica que eu gostaria de dar para vocês, se vocês estão fazendo isso na empresa de vocês, vocês estão fazendo o que vocês acham que o cliente quer ou o que de fato o seu cliente quer. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Excelente, adorei o papo. Valeu. Segue.